Olá para as pessoas que me acompanham, que eu estava sumido há muito tempo, decidi aparecer depois de muito tempo aí sumido, cheio de revelação, cheio de coisas novas, como uma delas que eu decidi finalizar em relação a voltar com o trabalho que eu tinha antes, ou seja, agora eu sou oficialmente um vagabundo e vivendo uma vida nova e oportunidades novas que um grande padrinho me deu, Zé Pilintra, né? Então vamos lá nesse vídeo. Esse vídeo vai ser contando um pouco sobre minha experiência morando afora e por que eu desisti de lá de certa forma. Vamos lá, né? Por que eu morei fora? Eu sempre fui uma pessoa que nunca soube dizer um não, né? Pedro, você vai pra direita ou vai pra esquerda? Você vai pra cima ou vai pra baixo? Você quer um sorvete, quer um picolé, quer isso, quer aquilo? Eu não sabia dizer o que eu queria da vida. Então, eu acabei muita parte da minha vida deixando que o povo opinasse em relação ao que eu queria, em relação a como eu deveria agir em relação à minha vida, em relação ao que eu queria. E isso me implicou a eu não viver minha própria vida, em relação a não viver realmente o que eu queria como ser humano, né? Então o que acontece? Eu acabei me enfiando em muita furada, como fazendo a vontade dos outros, como indo para lugares que eu não queria ir, viver coisas que eu não queria viver, e até viajar afora, viver uma outra vida que não era pra mim. E é isso que eu vou explicar agora. Quando completei 18 anos, eu morava em um lar onde, sabe, quando você completa 18 anos e a pressão é muito grande de você vai fazer alguma coisa, seu vagabundo, ou você vai ficar aí nessa mesmice, né? Você sente a pressão quando você completa 18 anos, com certeza você sente a pressão de uma vida adulta, né? Seus parentes assim, bora, bora, filha da puta, bora, né? Aí com 18 anos, eu, em vez de procurar fazer uma faculdade, em procurar minha vocação, eu decidi seguir a voz dos outros e procurar logo um emprego. Procurei por uma semana, né? Inclusive eu dormia com a roupa de ir pra entrevista, porque no outro dia, se me chamassem, eu já estava vestido para ir direto pra entrevista, né? Vamos lá. Depois de uma semana, assim, sem nenhuma esperança, assim, nenhum relato de que as coisas iriam dar certo, aí minha mãe surgiu com a milagrosa oportunidade, que a milagrosa oportunidade é, meus parentes ficou enchendo tanto o saco que eu tava lá tão focado em arrumar emprego que eu dormia com a roupa de trabalho, que ela, ai, eu tô cansado desse povo ficar azucrinando meus dias, que petar assim, que petar aquilo, que petar assim, que petar aquilo, que me deu uma oportunidade de trabalhar afora. Só que como é isso, trabalhar fora? Você pensa, nossa, viver com outros seres humanos, compartilhar de vida, aprender boas coisas, ir para a cidade, ter uma vida normal, uma vida sociável. Não, morar na roça, não ter contato com quase ninguém, ter contato com animal e com parente, né? Porque quem trabalha para parente sabe o tipo de sufoco que é trabalhar para parente. É o que foi. Papai, Que papai? mamãe, Não, não é mamãe não. que comeu? Sim. Eu comeu. Ai! Não! Não! Ai! Pera aí, não. Olha lá, vai dar beijo de mamãe? Ah, dá beijo meu. Então dá beijo. Te amo. Te amo. Tá. Tá, continuando. Deixa eu ver se Não não vai tem atrapalhar.
Tá, vou dar uma pausa aqui rapidamente, já volto. Tem que... Fui botar desenho pro menino, agora ele tá... Olha, correndo canto pro outro. Sim, continuando. Aí você pensa, nossa, conversar com outros seres humanos, nossa, viver uma vida sociável, viver uma vida boa, né? Não, viver uma vida que nem a época do cativeiro, né? Vivendo pra fazer as vontades dos vassalos. Dos vassalos. Não, dos senhorios, né? Que batia com chicote. Mais ou menos assim, né? Digamos. Aí, o que acontece? Comecei a trabalhar lá. Logo no primeiro dia que eu aprendi a andar de moto, eu me acidentei. Porque, tipo assim, eu era uma pessoa que eu não conseguia pensar rápido sob pressão. Hoje em dia eu tenho essa facilidade, só que eu não tinha essa facilidade de lidar sob pressão. Aí gritaram comigo, eu me desesperei e aí soltei a embreagem da moto. Quando eu soltei a embreagem da moto, a moto foi com tudo na cerca, né? Quando foi com tudo na cerca, eu fiquei 2 semanas com o pé ruim, cheio de hematoma no corpo, por conta da queda, né? E com o pé ruim andando mancando. E isso não me levaram para o hospital, né? E eu continuei trabalhando mesmo sofrendo desse tipo de dor. E logo quando eu melhorei, depois das 2 semanas, caí num buraco e quebrei o dedo. Cadê? Ui. Pode dar dedo pra câmera. Aqui, ó. Dá pra ver mais ou menos, né? Que esse dedo aqui é craquelado aqui, ó. Ó o tortinho. Né? Nunca mais foi o mesmo depois disso. Aí continuei trabalhando lá, trabalhando de domingo a domingo. Diferente de outros empregos aqui, que pode ser de segunda a sexta, ou de segunda a sábado de manhã, ou segunda a sábado de tarde. Eu trabalhava de domingo a domingo, com um falso pretexto de que 9 meses trabalhados e 3 meses de descanso, né? Aí não foi bem assim. Da primeira vez que eu fui pra minha cidade natal de novo, fiquei só 1 mês. Bill, Que foi? Bill. Ô, Bill, Ai, é Bill. eu te amo. Também te amo. Te amo. Te amo. Tá bom. Fiquei só 1 mês, né? Nesse 1 mês eu conheci minha ex-parceira, que hoje em dia a gente mantém a amizade, só que acabou por conta de convivências, né? Lá não tendo liberdade nenhuma e vivendo como um cativeiro. Imagina, né? 2 jovens não tendo uma liberdade de ir pra onde quiser, fazer o que quiser, entendeu? E acaba que o relacionamento esfria, né? Por conta da falta de convivência com outras pessoas. Você vê seu parceiro 24 horas por dia e não poder ir pra lugar nenhum. Eu acho que nem no inferno você convive tanto tempo assim em sofrimento. Aí beleza, né? Conheci minha parceira, cheguei voltar pra Uruguai. E aí, em novembro, mais ou menos, eu consegui trazer ela comigo. Só que foi nesse negócio de trabalhando domingo a domingo, não tinha tempo pra mim, tava sempre com a cabeça cheia, sempre passando raiva. Passando raiva, eu era uma pessoa que não tinha boca pra dizer o que tava me incomodando lá, né? Às vezes, meu patrão passava do horário, às vezes, ele falava umas coisas que eu não gostava, às vezes ele falava de uma forma arrogante com outras pessoas. E, e como eu sou uma pessoa sensível, porque eu sou médium, né? E na época eu era médium não desenvolvido, ou seja, eu sofria muito porque eu pegava muito a dor dos outros. Então eu sofria demais. E quando começou a dar o primeiro ano, minha relação esfriou, né? Por conta da convivência lá, e eu já não tava vivendo uma relação muito boa com meus parentes que é dono de terra lá, né?
Aí foi começando, eu fui começar a me saturar, eu já não tava trabalhando bem, né? Porque eu acho que o pior de você trabalhar é trabalhar sob pressão, que você já não trabalha bem, seu juízo já não tá bem, porque você não tem um dia de descanso, um dia de folga, e quando você tira uma folga por causa de doença, é culpa sua, porque quem mandou você ficar doente, né? Que coisa linda! Os parentes tá aí pouco se lixando pra você ficar doente ou não, né? E eu fiquei boa parte assim, recebendo um salário mínimo, tinha alguns benefícios como alimentação e tudo mais, só que, pô, viver em cativeiro, velho, você não tem nenhuma liberdade de você ser você mesmo. O povo tá toda hora denominando o quem você é, o que você deve fazer em relação à sua vida. Isso não é vida pra ninguém, entendeu? Eu acho que a melhor relação com o seu patrão é quando ele não te conhece direito, né? Que aí ele não tem direito de opinar na sua vida e nem você na dele, né? Então você fica no seu canto, ele fica no dele, paga meu salário, tudo bem, né? Não pagou, vou atrás dos meus direitos, pronto. Quando é parente, não. Ele quer colocar, porque é parente, você tem que respeitar ele e respeitar o tempo dele de pagar, né? Ou o tempo dele de achar quando você deve voltar para sua cidade natal. Coisa do capeta, né? Coisa do capeta. E aí, minha relação acabou, né? Em uma certa época. E aí eu ia ficar lá para trabalhar para juntar um dinheiro, né? Só que na minha cabeça já tava assim, não é pra mim, não é pra mim. Se não é pra você ficar aí, não é pra você ficar aí, não é pra você ficar aí, não é pra você ficar aí. E só rodando aí. Isso, né? Você não é pra você ficar aí, não é pra você ficar aí, não é pra você ficar aí. O povo aí só te atormenta, o povo daí só quebra seu juízo. E não dava nem pra eu cuidar do meu lado espiritual lá. Porque, né? Sabe quando você é de uma religião diferente? E aí a pessoa. E aí você não faz suas próprias compras, e aí a outra pessoa faz compras pra você. E aí a outra pessoa acredita em outra religião, né? Era a minha situação. Se eu voltasse pra lá, não iam comprar as coisas que eu queria, que eram as velas, os incensos, as coisas que realmente eu uso pra minha religião. Então eu ia ficar, ó, de mãos atadas lá em um cativeiro, né? Literalmente um cativeiro, porque aquele terreno ali era de uma época onde lá era uma espécie de delegacia, entendeu? Então provavelmente muita gente perdeu a liberdade ali. E na própria história que o parente falou lá, que no Uruguai teve muita extinção de indígena, né? Porque teve muita perseguição, então quase a maioria ou todos os indígenas foram dizimados daqueles terrenos, entendeu? Então realmente, tipo, um médio que chega ali é muita energia para receber, né? Imagina o povo, tanto de gente que perdeu a liberdade ali, né? Não é coisa, não é brinquedo pro médio não. Isso aí não é coisa de Deus não. Aí beleza, eu voltei pra Conquista há um mês atrás. E aí nisso que eu voltei um mês atrás, eu recebi um sinal que não era pra eu voltar não. Entendeu? Tanto que na minha viagem, assim que eu... Quando você passa, você tem que entregar seu documento, né? Lá. E aí a moça perguntou por que meu documento estava vencido. Eu pensei, tá vencido porque venceu recente, né? Por conta de até quem renova o documento do Uruguai não sou eu, era meu patrão, né? E aí, aí eu pensei que tinha ficado sem renovar por um mês, aí a mulher falou assim... Não, mas seu documento tá vencido há um ano. Eu vou deixar você passar dessa vez, mas vai ficar aqui anotado. Eu não sei se ela quis dizer isso pra eu renovar quando eu voltasse, ou se eu fosse voltar e não tivesse renovado, ia ser barrado. Ou seja, ali já foi um sinal, né, que não era pra eu voltar. Aí, voltei, quer dizer, aí eu fui pra Conquista. Cheguei cá em Conquista, as coisas tudo se resolvendo pra eu ficar. Eu vim com pouco dinheiro, né? E arrumei um bico aqui, mas que o bico eu recebi muito mais do que tava trabalhando lá. Então foi meio que um sinal falando assim, ó essa oportunidade vindo aí, e você querendo voltar, você recebendo melhor do que você tava recebendo lá, né?
Até pra eles me segurar lá, deram um aumento de R$ 200, achando que seria muito, né? Muito foi o estresse que eu passei lá, a dor de cabeça, quase fiquei maluco morando lá, né? E sim, foi muito. Aí eu decidi não voltar mais. Tô vivendo a vida que eu quero agora. Não tenho medo de, vou ficar sem dinheiro, porque eu sei que a oportunidade pra mim não vai faltar em relação a dinheiro, em relação a amor, em relação a tudo, né? Não vai faltar pra mim. E eu realmente me entreguei a algo que eu gosto, que é a religião, né? Decidi aceitar a religião que eu mais gosto, né? Que eu sinto minha verdade vindo à tona. E aí foi isso, né? Essa situação. O porquê que eu não quis voltar. Modo de vida que eu tô vivendo agora, eu acho que em relação aos outros vídeos, vocês percebem que eu tenho mais vida no meu olhar, né? Até no meu jeito de falar. Comparado aos outros vídeos que estão aí no canal, que eu não expressava vida de jeito nenhum. E é isso, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Em relação a conselhos que eu dou agora, não se prenda em nenhum lugar onde você sente que te falta liberdade. Tu. Que foi? Que foi? Ai! Não se prenda em nenhum lugar que te falte liberdade. Eu tô aqui. Posso estar sem emprego agora, mas porra, vê se eu tô infeliz. Vê se eu tô infeliz, entendeu? Às vezes, você tem que acreditar nas oportunidades. As oportunidades vêm no momento que você menos espera. O negócio é só você ter fé, entendeu? No momento que você tem fé que as coisas vão dar certo, elas vão dar certo. Independente da situação, né? Mas quando você se prende a um lugar onde priva sua liberdade, você, além de deixar você ser você mesmo, você também adquire a energia ruim daquele lugar e acaba impedindo de você seguir sua vida em alguma outra coisa que realmente seria pra você. Não sei se a mensagem foi clara, não sei se a mensagem foi direta, mas tipo assim, não tenha medo de se arriscar a correr atrás de outra oportunidade que cabe a você, né? Não tenha medo, porque se for para as coisas dar certo, elas vão dar, entendeu? Mesmo que você esteja ali no fundo do poço, ai meu Deus, tô sem dinheiro. Ó quem vai lá e te tira lá do fundo do poço. Então é isso. Um beijo pra vocês aí e até o próximo vídeo.